tudo bom? Vamos iniciar aí o nosso debates e opiniões aqui pelo nosso www.radiosantosabel.com.br. Itamar Santos ao vivo aí também na sua live no Facebook. Então, estamos aí ao vivo na nossa live no Facebook. E aí, pessoal, você me diz aí o som, como é que tá chegando o som aí para você ir me dando o retorno. Vamos abrir o nosso programa de hoje com a primeira notícia aí que tá pegando, né? O retorno pode se chamar aí este regresso aí da reforma da Previdência. O governo bolsonariano insiste em dizer que o grande culpado pelos males brasileiros é a Previdência Social. Então eu quero começar dizendo que só aqui no Rio Grande do Sul somos 2,5 milhões de famílias que sobrevivem e que mantêm a economia funcionando, pois temos que estar mobilizados aí neste quesito. Agora você calcula 2,5 milhões por uma média de 4 pessoas cada família. Isso aí chega a 20 e tantos mil, 30 milhões de pessoas só no Rio Grande do Sul. Muitas cidades do interior, e Viamão é uma delas, tem a sua economia movimentada por pensionistas e aposentados. Isso eu estou falando só do regime geral de previdência. Não estou falando em outro regime, os regimes estatutários. Porque a população tem que começar a compreender que a Previdência Social é dividida em 2 grandes regimes. O regime geral de previdência, que é aquele que eu, você, o trabalhador comum, o trabalhador da iniciativa privada, paga durante 35 anos e depois recebe aquilo que pagou, proporcionalmente aquilo que pagou. Esse sistema se chama de sistema solidário. Por quê? Porque o trabalhador contribui com ele entre 8% e 11% do seu salário, do salário assinado em carteira do trabalho, e o empregador contribui em até 20% da folha de pagamento, de todo o montante dos seus empregados. Então, conforme a empresa, é o montante que ela deposita nesta conta, que deveria ser um fundo, né? O Brasil deveria ter um fundo previdenciário, aonde que esse dinheiro ficasse separado das outras contas do governo federal. Isso é a primeira verdade não contada. Essa dinheirama toda dos trabalhadores e dos patrões vão para o Caixa Único o Caixa Único da União. E aí lá nesse Caixa Único, quando ele chega lá, ele já perde 30%, que é a tal da desregulamentação da União, aonde o presidente da República mete a mão em 30% de tudo que é arrecadado por patrões e por trabalhadores para a Previdência Social. Isso é só uma fonte de receita. A Previdência Social, na Constituição, diz que tem que ter mais fontes de receita. E essas fontes estão
escritas na Constituição brasileira. Tem dinheiro de loteria, tem contribuição sobre lucro líquido, tem, olha, várias fontes de receitas que estão lá gravadas e até hoje nunca foram regulamentadas e até hoje vai para a mão do governo, não vai para a mão da Previdência. Então isso precisa ficar muito bem claro, isso está muito bem claro na CPI do ano passado, aonde que o senador Paulo Paim foi o relator. E tem um relatório sobre isso. É só a gente acessar lá no site do Senado que vai estar este relatório contando o que é isso. Isso é só a parte privada da Previdência. A parte pública da Previdência, aí entra União, estados e municípios. Esses três entes, esses três níveis de gestão, têm os seus regimes próprios de previdência, aonde que eles recolhem em média 14% de cada servidor público. Esta é a realidade do setor público, aonde que o município, o estado e a União deveriam contribuir para pagar os seus funcionários do executivo, os funcionários do legislativo, que deveriam ter um regime próprio, e os funcionários do judiciário, que também deveriam ter um regime próprio. Mas cai tudo na mesma vala. E os milico, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Então, isto é de competência do Estado brasileiro, aonde que município, estados e União têm que contribuir para este fundo. Só que não contribui. E na hora de dizer que tem déficit, mistura tudo e diz que é a Previdência a culpada. Então, só por esse detalhe, nós já temos que afirmar que a Previdência não é deficitária. Ela não é deficitária, ela é roubada, porque o governo até hoje não regulamentou os artigos da Constituição brasileira que elegem a criação do fundo e os impostos que vão alimentar esse fundo, as contribuições que vão alimentar esse fundo. Então nós temos que ter bem claro essa divisão entre previdência do regime geral e previdência do regime público, estatal, que também, né, o Estado brasileiro, os municípios do Brasil e os estados do Brasil são patrões, em certo ponto. Então, este patrão, como patrão privado, tem que contribuir para os fundos de previdência. Só que muitos desses patrões não pagam a parte que eles recolhem, ou não recolhem a parte deles. E muitos desses patrões não pagam a parte que eles recolhem de seus funcionários. Então, aí começa a dívida com a Previdência. O Brasil tem, por baixo, mais de 600 milhões de reais que ele tem que cobrar dos grandes devedores. Além do que, este mesmo governo federal dá isenções para vários setores da economia brasileira para não pagar a parte do trabalhador ou do patrão para a União, que é as tais desonerações, os tais incentivos fiscais.
Por isto que a nossa Previdência está do jeito que está. Nós temos que ter esta clareza para que a gente não seja enrolado. E a gente tem várias questões para falar, né? Há regras de transição nesta tal reforma. Na verdade, no serviço público, aqueles que já trabalham por anos e que já estão próximos de se aposentar sofrerão imediatamente as consequências da reforma, não havendo tempo para realizarem novo planejamento em suas vidas. Então, para o servidor público não haverá regras de transição. Outra questão também que é inerente aos servidores públicos que se aposentam cedo. Na verdade, desde 1998, servidores que têm que ter idade mínima para se aposentar, de 60 anos para os homens e de 55 anos para as mulheres, apesar de ser 5 anos menor que a exigida no regime geral. O tempo de contribuição dos servidores é muito maior, 35 anos para os homens e 30 anos para a mulher. No regime geral, a contribuição é de, no mínimo, 15 anos para ter benefício, que é um salário mínimo. A pessoa tem que contribuir, no mínimo, 15 anos para ter o benefício, né? Para ter o benefício, e aí tem que chegar aos 65 anos. Né? Então, muitas pessoas, principalmente aquelas do setor rural, não tem como comprovar todo o tempo. E aí, então, o mínimo de contribuição para ter o benefício é 15 anos. Outra mentira que é muito dita aí, né? Sem reforma não haverá dinheiro para a saúde e a educação. Na verdade, por meio da medida provisória 795 de 2017, o governo abriu mão até 2040 de 980 bilhões em favor das petrolíferas. Valor maior que o dobro dos 476 bilhões que o governo pretende economizar com a tal reforma da Previdência. Então é aquilo que eu falei ainda agora, né? O governo abre mão de cobrar imposto, né? E aí os grandes beneficiários são as petrolíferas, que deixarão de contribuir com 980 bilhões de reais até 2040. Então, essa gente vem aqui, leva a nossa riqueza e não paga nada por ele, né? Porque eles têm isenções desse governo. E esse mesmo governo diz que a Previdência é que quebra, né? E diz que vai economizar só a metade daquilo, nem a metade daquilo que deu para as petrolíferas, e só para as petrolíferas. Eu não entrei na questão das outras benesses aí. Outra mentira que se diz muito por aí, né, que não haverá alternativa à reforma para evitar o rombo nos cofres da Previdência. O governo brasileiro esconde que deixa de cobrar 427,73 bilhões de reais dos grandes devedores da Previdência e que distribui benefícios tributários para grandes grupos econômicos e privilegiados. É isso que a gente falou no início do nosso programa. Outra mentira que é muito dita, né, que a reforma trata todos igualmente. Na verdade, optou-se por deixar completamente fora do debate a aposentadoria dos militares, de longe a mais desequilibrada. Os mais pobres, por terem expectativa de vida menor, serão mais prejudicados que os demais com o aumento do tempo de contribuição. Esta também é uma outra verdade que tem que ser dita, né? Quem vai ser prejudicado é os mais pobres, né? Que têm menos condições de vida, né? Menos condições de vida. Outra mentira que é dita
muito, né, é que os servidores públicos contribuem pouco. Isso a gente já tinha dito lá no início da nossa conversa. Todos os servidores públicos que ingressaram antes de 2013 contribuem com, no mínimo, 11% do total de sua remuneração e continuam contribuindo depois da aposentadoria. A contribuição máxima do setor privado é de 608,44, independente do valor do salário, que seria, né, atualizado os 11% do salário da pessoa que é o teto, né, de contribuição. O cara pode ganhar 10 mil reais, ele vai pagar os 11% sobre essa contribuição até o limite máximo. Outra mentira que dizem que vai mudar na Previdência é que a reforma iguala a aposentadoria dos servidores públicos à dos demais trabalhadores. A equiparação já foi realizada há anos. Ninguém entrou no Serviço Público Federal após, ou melhor, a equiparação já foi realizada há anos. Ninguém que entrou no Serviço Público Federal após 2013 terá aposentadoria acima do teto do INSS, sem contribuir para planos de previdência complementar. Então, todo servidor público que ingressou na carreira a partir de 2013, o teto da sua aposentadoria será os 5 mil, hoje 5 mil quebradinho. Então tem um teto do INSS para esse servidor do serviço público, né? Se ele quiser mais, ele paga uma aposentadoria complementar. Então já existe a tal da aposentadoria complementar, que tem que ser explicada, porque a aposentadoria complementar é aquela que você paga, compra um título de capitalização, um plano de previdência nesses grandes bancões que tem aí no Brasil e no mundo. Santander, Itaú, e essa gente está de olho nesse mercado. Outra mentira que é dita, né, é que sem a reforma o país quebra. Na verdade, o Ministério da Fazenda revelou que o regime geral de previdência social deixou de arrecadar 57,7 bilhões com isenções e renúncias fiscais só no ano passado. Em 10 anos, essas renúncias superarão a economia pretendida com a tal da reforma no mesmo período. Ou seja, multiplica, né, sem corrigir, multiplica esses 57 bilhões aí por 10 anos. Né, e você vai ver o que esse país deixa de arrecadar e bota a culpa na Previdência. Então, ou seja, né, tu bota a culpa na Previdência, essa mesma Previdência alimenta a riqueza dos grandes empresários e principalmente dos grandes banqueiros. Outra mentira que é espalhada por aí é que a reforma não atingirá direitos dos trabalhadores. Na verdade, haverá endurecimento dos requisitos para a aposentadoria, redução do seu valor e diminuição dos benefícios. Para o trabalhador se aposentar recebendo 100% do salário de benefício, terá que contribuir por 40 anos. Quem se aposentar com o tempo mínimo de contribuição, os 15 anos, receberá só 60% do salário de benefício. Que hoje o salário de benefício é um salário mínimo. E que a ideia dessa gente é também criar um piso, né, menor que o salário mínimo, para que, né, o trabalhador morra mesmo o quanto antes e esse sistema de capitalização, né, enriqueça cada vez mais, porque não vai ter gente para pagar no futuro. Outra mentira que é dita é que a reforma atingirá somente servidores marajás. Na verdade, os maiores prejudicados serão os trabalhadores da iniciativa privada. O governo esconde que a maior parte da economia pretendida de 477 bi virá de alterações só no regime geral.
Não, o governo não cobra do judiciário, não cobra do legislativo e não cobra dos milico, né, da aeronáutica, do exército e da marinha, o que deveria cobrar. E essa gente bate coturno e não paga mesmo, e é eles, infelizmente, que estão mandando hoje no Brasil. Outra questão, né, que a gente sempre vem falando, né, é aquela que a gente já tinha mencionado no início, que não haverá regras de transição. Então esta questão toda que a gente está trazendo aqui para vocês é para alertar que a reforma da Previdência lá no tempo do Temer já era ruim. Agora, né, com o ingresso de Jair Bolsonaro, se torna pior ainda. Muito, mas muito, muito pior mesmo. A gente vai para uma música e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões. Vamos ver uma música legal aqui para a gente ouvir enquanto a gente toma esta aguinha. Vamos lá. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Ginga maluca, ya, ya, e o nosso dia chegou. Senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Comuna que pariu, são 10 anos. Sambamos, amamos, resistimos e lutamos. E que venham mais 10 anos. Hello! Ginga maluca, iaiá, que o nosso dia chegou. Senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Ginga maluca, iaiá, que o nosso dia chegou. Senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Olha que voltou e sempre volta e há 10 anos faz a festa. Na festa do tempo, o tempo fechou. Se o tempo fecha, nosso bloco manifesta os sonhos que costuram a fantasia de que um dia chegue o dia de tornar realidade as coisas da vida que a esquerda disputa. A gente transforma o luto em luta. Cuidado, Jesus morreu do nosso lado. Tire o seu fascismo do caminho, nem um passo atrás ou abrir alas. Não vamos voltar pros armários por poses senzalas. Eu sou comum, eu sou, ninguém vai me calar. Sou resistência, sou cultura popular. Somos os campos, centros, guetos e favelas. Zumbis, Dandaras, Mariés, Marighellás. Eu sou comum, eu sou, ninguém vai me calar. Sou resistência, sou cultura popular. Somos os campos, centros, guetos e favelas. Zumbis, Dandaras, Marielles, Marighellás. Seu moço, seu caso é descaso por ódio que gera revolta e dor. Seu moço, seu riso é atraso, meu grito é forjado no amor. Respeita a nossa história, ser comunista é a nossa decisão. Seu circo tá armado e nós na mão um do outro, hasta a revolução. Ginga maluca, iaiá, e o nosso dia chegou. Senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Ginga maluca, iaiá, que o nosso dia chegou. Senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós.
Olha quem voltou, quem sempre volta e há 10 anos faz a festa. Na fresta do tempo, o tempo fechou. Se o tempo fecha, nosso bloco manifesta os sonhos que costuram a fantasia de que um dia chegue o dia de tornar realidade as coisas da vida que a esquerda disputa. A gente transforma o luto em luta. Cuidado, Jesus morreu do nosso lado. Tire seu fascismo do caminho. Cai fora, mané. Nem um passo atrás ou abre alas. Não vamos voltar pros armários, povões e senzalas. Eu sou comum, eu sou, ninguém vai me calar. Sou resistência, sou cultura popular. Somos os campos, centros, guetos e favelas. Zumbis, Dandaras, Marielles, Marighielas. Eu sou comum, eu sou, ninguém vai me calar. Sou resistência, sou cultura popular. Somos os campos, centros, guetos e favelas. Zumbis, Dandaras, Marielles, Marighielas. Seu moço, seu caso é descaso por ódio que gera revolta e dor. Seu moço, seu riso é atraso, meu grito é forjado com amor. Respeita a nossa história, ser comunista é a nossa decisão. Seu circo tá armado e nós na mão um do outro hasta a revolução. Ginga maluca que o nosso dia chegou. O senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Ginga maluca que o nosso dia chegou. O senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. A gente é foda, parabéns pra todos nós. A gente é foda, parabéns pra todos nós. Que pariu! Ginga maluca, e o nosso dia chegou. O senhor vai ter que engolir o som do nosso tambor. Ginga maluca encanta e canta numa só voz. A gente é foda, parabéns pra todos nós. É isso aí, essa aí é a Comuna que Pariu, né? Um bloco carnavalesco aí que apresenta o seu clipe oficial, né, pro Carnaval de 2019.